Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo acaba perdendo aí por Bolívar por 2-1. E a pergunta é o seguinte: o Tite acertou em escalar os 3 zagueiros para jogar na altitude? Em questão de poupar, o Tite fez certo? Falando muito, ele preza muito pela ciência. Então, eu quero saber a tua opinião. O Flamengo perde, fica 5 pontos do líder Bolívar. E, incrivelmente, o Bolívar, que acho que era a segunda força do grupo, tem 9 pontos, né? Ganhou de todo mundo, inclusive agora do Flamengo, né? Mas o Flamengo tem chance ainda, assim, tem chance, na minha opinião, de assumir a liderança do grupo, mas vai ser muito difícil, vai ter que ganhar do Bolívar no Rio e torcer também para perder jogando fora de casa. Então, para o Flamengo ser líder do grupo, vai ter que torcer para o Bolívar perder 2 vezes em 3 jogos, que é uma situação delicada, né? Então, eu quero saber a tua opinião, o que você achou sobre o jogo, deixe seu like aí e tamo junto. Discorde. Eu acho que empatar com o Milionários foi bem abaixo do que eu imaginava. A atuação contra o Palestino também. Porém, ganhou o jogo. É um time ainda em construção, com algumas oscilações. Mas eu não acho que o Tite errou no plano de jogo hoje. Eu acho que a execução em La Paz é extremamente complicada. A última derrota do Palmeiras em Libertadores foi contra o Bolívar. O Palmeiras jogou com um time também bastante alternativo. Time reserva, ano passado, e perdeu em La Paz. O Bolívar, desde quando tem a gestão também do Grupo City, com uma filosofia de jogo, as equipes bolivianas, historicamente, no tempo do Pelé, por exemplo, tem uma vez, se não me engano, foi 3-3 ou 4-4, contra o Bolívar lá, veio jogar na Vila, tomou 8-0. Jogar ali é muito complicado no tempo em que o futebol boliviano era muito pior do que é hoje, muito pior. E hoje, com o trabalho que é feito, o Bolívar é um time que sabe trabalhar a bola. O Bolívar é um time que vai ter a posse de bola provavelmente contra qualquer equipe que não está habituada à altitude jogando em casa. O Bolívar é a segunda força do grupo e esse era o jogo mais difícil para o Flamengo. O único time que teve mais posse de bola que o Bolívar foi o Milionários, mas o Bolívar teve um jogador expulso aos 26 minutos, fez 3-0 logo depois, foi 3-2 no final das contas, ali. E o Milionários é um time também um pouco habituado a jogar na altitude. Quando o Tite faz um time com 3 zagueiros, Vinha, Vitor Hugo, Gerson, é um time para ter a bola. E quando você coloca o Bruno Henrique mais avançado, é um time para também ter a bola longa, ter o cara da força, o cara da chegada à frente. Não era o Bruno Henrique avançado só. Tudo bem, o mas De La Cruz era quase um atacante hoje. Não me agrada esse plano. O De La Cruz jogou mais avançado por circunstâncias de jogo. Eu acho que a ideia inicial não era essa. O De La Cruz já começa como um atacante. Eu acho que ele começa num 3-5-2. Por isso que eu acho que, dentro do que você falou, que eu acho que seria o ideal, talvez 4-5 ou 5-4 e preenchendo bem, e você ter essa aproximação. Você tem intervalos curtos ali, né, de pessoas e espaço. Você tem essa aproximação. Eu concordo. Quando o De La Cruz está lá na frente, para mim, essa aproximação, essa dinâmica já não está acontecendo. A bola do Vinha, o gol do Vinha, ele não é exatamente um plano. Ele é uma única falha do Bolívar ali, que não costumava errar aquilo ali, e tem a qualidade do Vinha, um drible ali quase que ele dá. Não foi algo trabalhado. O De La Cruz lá na frente, com o Bruno, os espaços de aproximação que não aconteciam, para mim, desde o início, me pareceu o plano dele. Eu já acho que é uma circunstância da perda de bola. De você perceber que você não tem a bola, que você não vai conseguir ter a bola. E esses 2 jogadores podem recuar para recompor, para preencher o espaço que era necessário. Isso é uma ponderação em defesa do Tite. Não sei também se ele desloca o De La Cruz lá para frente, porque o De La Cruz já é um cara que vem fadigado. Eu não sei se ele vai conseguir fazer uma outra função no jogo de hoje, pela circunstância de altitude. Aliás, ele deu um pique em determinado momento. Não é que a gente está aqui falando também sem saber exatamente os índices. Eu acho que se não tivesse condições, não teria jogado, porque já que o Tite tirou quase todo mundo, vai, né? E, por exemplo, o Jean Oddi, que está quase recuperado. Quase recuperado. Né? Sempre diz que é um bom negócio você poupar jogadores na altitude, porque não dá para jogar em La Paz. Eu entendo um pouco, não concordo, acho que depende das circunstâncias, acho que sim, depende de quantos momentos, acho que não. Acho que é uma coisa muito específica, mas várias vezes eu vou concordar com o Jean quando isso acontecer. Só que nenhum treinador consegue mensurar com precisão como os seus jogadores todos vão reagir na altitude, ainda mais contra um time que toca a bola e acelera o jogo, porque tem uma diferença da posse de bola do Del Valle para a posse de bola do Bolívar. O Bolívar é uma posse de bola
um time que acelera mais o jogo. O Del Valle, como disse o Breler quando comentou o jogo, ele vem construindo no meio de campo. O Bolívar vai pelos lados e quando você tem 4 caras na área e o time tocando a bola, empurrando o adversário para trás, o impacto da altitude em 3.600 metros é cruel. É cruel. O ar não vem ter uma reação do Davi Luiz no primeiro tempo. Que mostra isso, ele está deitado. E aí, eu até chamo atenção, olha a respiração dele, a barriga, ele levanta assim, parece que está meio sem entender as coisas, o raciocínio é lento, a bola é mais rápida, e é o primeiro jogo que o Flamengo perde na temporada. Vou olhar para o técnico? Para mim não tem muita lógica, não sei. Muita gente vai olhar. A verdade, para uma quantidade, eu creio, significativa de pessoas a respeito dessa derrota, é que a culpa é do Tite e da comissão técnica, porque não foram levados 7 titulares para esse jogo na Bolívia e onde já se viu poupar na Libertadores, aquela coisa assim. Essa semana eu ouvi... Só lembrando que ele vai jogar com mais de 30 graus, 11 da manhã no domingo. 35 graus. Essa semana eu ouvi a respeito de como os treinadores, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, trataram o jogo do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas ainda estamos em abril. Não pode ser, como é possível? Esses jogadores já estão cansados, como assim? Quer dizer, comentários com esse nível de desconexão do que é o trabalho de treinadores no futebol brasileiro hoje. Então tem uma coisa que me deixa sempre curioso. Se essas pessoas que acham que é possível escalar os mesmos jogadores várias vezes em sequência, por competições diferentes, sem dar a esses jogadores tempo para se recuperarem e manterem o seu nível de intensidade, nível físico de intensidade para jogar futebol? Por que será que até hoje nenhum treinador fez isso? Porque você concorda comigo, William, que é a melhor coisa que pode haver para um técnico de um time desse nível, como o Flamengo, Palmeiras, etc., é poder escalar os mesmos 11 jogadores. Inclusive porque ele precisa trabalhar menos. É um time que ele condiciona, que ele forma, que ele aplica alternativas de jogo e é a mesma coisa todo jogo. É a mesma coisa contra o Palmeiras aqui pelo Campeonato Brasileiro, é a mesma coisa contra o Bolívar em La Paz a 3.600 pela Libertadores. É a coisa mais gostosa do ponto de vista de um treinador. E não acontece isso porque é impossível. Mas muita gente acha que isso é conversa mole. Prova disso foi a pergunta que foi feita ao Tite hoje a respeito dessa novidade da ciência. Novidade da ciência. Essa novidade da ciência. Então, é só parar para pensar um pouquinho. Não dá para jogar com os mesmos jogadores todo dia. Ah, mas o Jesus jogava. Não jogava. Não jogava. Parem com isso. E não tinha 3 competições. Para com isso. Exato. Não tinha 3 competições. Vamos parar com isso de vez. Agora, muita gente hoje já deve estar pensando assim, amanhã vai ser uma pancadaria generalizada por causa da decisão de não levar 7 jogadores. A última atuação convincente, boa de um time brasileiro em La Paz é a vitória do Internacional sobre o The Strongest, mata-mata da Libertadores no ano passado. Gol do Ener Valencia, num pique, bola do Alan Patrick para ele, se não me engano. Foi. Depois... Foi o mesmo Bolívar. Foi Bolívar ou foi Strongest? Foi Bolívar. Nas quartas? Isso, Bolívar. Me enganei. Então, melhor ainda o exemplo, porque é o mesmo time. O Ener Valencia deu 3 piques no primeiro tempo. Um foi gol. E depois acabou. Sim. A bola foi muito bem metida. E o Internacional sofreu demais. Principalmente na segunda metade do segundo tempo, quando a diferença da questão fisiológica é brutal. Conseguiu, ganhou lá. A atuação do Inter foi extremamente elogiada pela forma como o time se planejou para jogar. Conseguiu um gol numa esticada, que não é uma coisa muito razoável de você querer fazer. O Vinha fez isso hoje. E é preciso aplaudir a capacidade do cara de fazer, de jogar dessa maneira. Teve como cada um chutes gol naquele jogo, o Bolívar 23. Exato. Então foi uma loucura, mas o Inter conseguiu ganhar. Então é muito difícil ganhar lá. É muito difícil ganhar lá se fossem os 7 titulares. Mas ainda assim... Mas o Flamengo, de fato, não conseguiu fazer aquilo que se propôs. É claro eu isso. acho que tem algo fundamental. O Inter certamente poderia ter tido problemas. Depende como cada jogador reage. O Vinha reage de um jeito. O Vitor Hugo vai reagir de outro. O Davi Luiz vai reagir de outro. Tem razão. Mas o meu ponto quando eu falo E há exceções de jogadores que não sentem. Tem 3 pontos. Tem razão. É a
política, estratégia de como está poupando. 2, é a altitude em si, que vai pegar para mais para um, mais para outro, mas vai pegar para todo mundo. E 3, é o que o Tite pensou. Continuo achando que o De La Cruz lá, ele pode vir aqui também falar, explicar que o De La Cruz ele tinha minimamente condição de jogar, só que para esse mínimo ele precisava descansar lá na frente em algum momento, e eu acho que desde o início. O que eu estou falando é, o Flamengo não perdeu por causa da atitude, e eu não acho justo interditar o debate da estratégia do Flamengo. A ciência, né, é chovendo molhada, porque às vezes parece que até falar o óbvio é genial. A ciência precisa ser respeitada. Só que a ciência, há muito tempo, como disse o Tite, ela existia no jogo da volta do Nova Iguaçu, no jogo da estreia do Brasileiro contra o Atlético Goianiense, do estadual. no jogo, ela existia. Só que a política esteve acima da ciência naquele jogo. Porque o recado claro era precisa levantar troféu e a prioridade é estadual, a gente falou então, isso. A política naquele momento foi acima da ciência. Diretoria que manda. Hoje você vai virar e falar que a ciência é prioridade, uma loucura, mas você não pode acreditar no debate. Agora você tem um Atlético ponto. Goianiense. Agora, desculpa, rapidinho. Agora você tem um ponto, mas o time que fez uma partida histórica hoje para ganhar do Independente Del Valle, também priorizou o estadual nas mesmas condições do Flamengo. Tomou as mesmas decisões em relação à estreia. Mas alguns jogadores como Veiga, Gomes, Rony não estão conseguindo render por questões físicas. Pois é, mas gente, então... Mas o que... do Flamengo, toma 2 gols no jogo e... Vamos lembrar aqui, quem não jogou, não teve Pedro, não teve Cebolinha, que até sofreu lesão, né, o Cebolinha. Então vamos lá, não teve Pedro, não teve Arrascaeta, não teve Ayrton 7 Lucas, não foram, certo? Não teve Léo Pereira, não teve Varela, né? Gente que sequer viajou. Você olha o banco do Flamengo ali, para quem não acompanha o Flamengo, para quem não é flamenguista, você olha o banco e fala, quem é esse? Quem é aquele? De onde vem esse menino e tal? É mais ou menos isso que o Flamengo fez hoje. Era realmente necessário? Era preciso sacar tanta gente, preservar tanta gente para o jogo de hoje? O Flamengo agora... Também não acredita na ciência? Não, tô perguntando. Eu vou fazer... Não, tem gente que acha que não... Eu vou fazer o óbvio dentro do que eu acredito. Eu acredito na ciência. Então, eu também era acredito. necessário. Era necessário. Eu acredito a resposta só pode ser uma. Era necessário e era óbvio, já foi explicado. O que a gente pode debater, é o que eu falava mais cedo, e não se pode interditar esse debate, a partir do que foi feito até ontem, anteontem, até aqui, era necessário pelos índices apresentados pelo Departamento de Fisiologia, pelo preparador físico, pelos médicos, por todo mundo. Por gente do Departamento de Saúde, Fisiologia do Exercício. A partir do que foi feito até aqui, você se debruça sobre esses dados, era necessário poupar para não estourar o jogador. Mesmo sem estar no banco? Você pode agora debater como o Flamengo vem conduzindo. É a primeira derrota no ano. É um bom ponto. Só teve uma vitória também na fase de grupo da Libertadores até aqui. É uma outra ótica que você pode observar. E eu acho que está com a liderança comprometida. O Flamengo precisa esticar a corda bastante para se classificar na Libertadores. Em algum momento, quando se debruçar lá sobre a planilha, da fadiga e tudo mais, ele vai ter que priorizar, porque não vai dar para virar no quinto, no sexto jogo e falar, mas o craque tal aqui, ele está fadigado. Você tem que se planejar antes para esse cara não estar fadigado no jogo da Libertadores. O Edson Viana, se eu não me engano, que era o repórter da TV Globo, que ele faz a pergunta sobre a encruzilhada que o Tite ia ficar. E é isso. A partir de agora, o Tite, a cada 2, 3 semanas, ele vai ter uma encruzilhada. Entre a rodada 5 e a rodada 6 da Libertadores, ele vai ter uma encruzilhada. Ele vai ter que saber o que ele faz com o jogo de volta da Copa do Brasil, que ele vai precisar tentar resolver. É possível de resolver na 2 de maio. Isso já ser um descanso. O que ele vai negociar no Campeonato Brasileiro? Então ele vai ter que pontuar bem para algum momento ele sacar, porque eu não acredito mais que ele vai negociar com a Conmebol Libertadores. Os próximos 3 jogos do Flamengo... Eu não vou discutir com a ciência, mas eu acho que a gente pode discutir como é que você está trabalhando com os dados científicos até aqui. Eu acho que é isso. Porque o Flamengo não perdeu porque os 7 jogadores deixaram de viajar. O Flamengo não perdeu por causa de altitude. E ele não perdeu por conta do plano de jogo. Ele perdeu por conta das 3 coisas juntas. Então, se você já tinha um problema de fadiga, você tinha que entender exatamente quem ia entrar em campo. E a partir disso, você ter o melhor plano. Eu não acho que o Flamengo teve o melhor plano. Tanto que ele teve que corrigir a rota, ele bota o Léo Ortiz quase que como volante ali no primeiro tempo. O gol sofrido, para mim, não é exatamente sobre a altitude. O segundo gol tem um erro que já vem de algum tempo do Flamengo. O Flamengo é mais sólido quando defende, quando ele está compactado. Sabe que eu discordo de você, e bem protegido. Tudo bem, aí você pode falar o tempo inteiro. Sim. O Flamengo, ele defende muito bem quando ele está compactado, bem posicionado, quando o Pulgar vinha bem, quando ele tinha tudo aquilo mais.
Mas o Flamengo é um time que desde o ano passado, quando ele erra, ele tem que correr para trás, ele tem problemas. Então não é só altitude, tem muita coisa que ajuda a explicar. E eu reforço, a gente não pode interditar o debate do que o Flamengo se planejou para fazer até aqui. Sobre a fadiga, se o Pirne vai estourar, se o Breyer está machucado, se o André está no limite para se machucar, a gente tem que respeitar. Agora, a gente pode debater também quais são as prioridades e como é que o Tite está lidando com essa encruzilhada. Até aqui, é o que eu falei do normal lá do Palmeiras, voltar. O Flamengo só fez o normal, empatou com o Milionários, perder na altitude está longe de ser uma decepção e ganhou do Palestino com um futebol muito abaixo do que pode desenvolver. Então, o Flamengo até aqui só faz o normal. A gente espera esse elenco, esse treinador, um pouquinho mais que o normal. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo termina esse jogo aí perdendo por 2-1 para o Bolívar. O Flamengo, ele tem um tabu de não conseguir ganhar jogando em La Paz, né? Então é aquilo. Foi um jogo que, logo no início do jogo, o Flamengo, que em questão de 1 minuto ali, 1 minuto e 15, o Flamengo já levou um susto muito grande em levar um gol, né? Em levar o gol, conseguiu responder rápido. E durante o jogo, o Flamengo teve até chance, sim, de sair vencedor do jogo. Conseguir fazer o 2-1 e virar o jogo, né? Principalmente com o lance do Bruno Henrique. Que, para mim, foi um lance muito claro ali, que ele acabou tirando aquela intensidade, aquele ímpeto para poder ir em contra a bola, porque ele sabia que poderia se chocar com a trave. Uma coisa que aconteceu, né? Mas eu acabo entendendo essa situação, né? O Flamengo não criou. O Tite escalou o time do Flamengo ali com muito meio de campo para poder reter a bola no meio de campo. Uma coisa que não conseguiu. Geralmente era a ligação direta entre zaga e ataque. Dificilmente a bola passava. A partir dos 30 minutos do primeiro tempo, o Flamengo começou a tocar a bola, mas mesmo assim sempre levava perigo o time do Bolívar, principalmente pelos lados do campo e também pelo lado do Wesley. Então, o que o Wesley sofreu no primeiro tempo, sem ninguém ajudando ele, era sempre 2 contra 1. Toda jogada de ataque do Bolívar, que era pelo lado do Wesley, era sempre 2 contra 1. E no segundo tempo o Tite modificou isso, né? Tirou o Vitor Hugo, se não me engano, e botou o Luiz Araújo para poder ajudar ele ali. Consertou aquela situação, né? Aí o jogador, o Pato Rodrigues, não teve tanta facilidade. Mas no segundo tempo o Flamengo começou a jogar, começou a ceder também muito espaço quando o Flamengo marcava lá em cima. E quando o time do Bolívar conseguia sair da pressão, ele conseguia levar muito perigo, né? E um lance... que o De La Cruz erra o passe. O jogador do Bolívar conseguiu evitar a bola que sai. O De La Cruz erra o passe. O jogador do Bolívar consegue evitar que a bola saia pela lateral. O Igor Jesus acaba errando o bote. Veio o contra-ataque. E o jogador acabou sozinho, né? Recebendo dentro da área e finalizando por 2-1, né? Então, uma partida do Flamengo ruim. Acho que o Vinha foi o melhor jogador para mim. Primeiro tempo foi muito bem, segundo tempo nem tanto. Acho que o Vinha foi o melhor jogador. E o Flamengo se vê numa situação muito delicada, porque está em segundo no grupo, 5 pontos do líder, e vai ter que ganhar do Bolívar no Maracanã e torcer para um tropeço do Bolívar, ou jogando em casa, ou jogando fora de casa, né? Mas deixa tua opinião aí. É isso aí e tamo junto.